Bom dia. São precisamente 6h04 da manhã, nesta quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Estamos aqui transmitindo diretamente das nossas dependências da rede Boston Rural, tecendo comentários nessa manhã referentes à palestra titulada Qualidades, Relacionamentos e a Prática Científica. Portanto, estamos aqui diante desse momento da aurora, onde o sol está aparecendo nesse meio rural, a poucos quilômetros, aproximadamente a 14 quilômetros do centro de Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E antecipando a nossa palestra do dia 11 de setembro de 2020, gostaríamos de dar uma prévia das inúmeras oportunidades que poderíamos prever diante não só desse momento histórico, seja em termos de pandemia, ou seja em termos de manifestações referentes à injustiça social, seja diante de desafios referentes à economia. Frequentemente fala-se em crise, apesar de que nós entendemos de que uma crise nada mais é do que uma oportunidade. E, portanto, neste dia gostaríamos de oferecer a oportunidade dos senhores e das senhoras participarem da palestra que iniciaremos agora, tecendo comentários com relação ao assunto qualidades, relacionamentos e a prática científica. Portanto, gostaríamos de iniciar com uma pergunta. Quantos pensamentos o típico ser humano tem num período de 24 horas? É natural que esse número seria algo entre 0 e 1 zilhão. Portanto, com algumas considerações referentes a essa questão, gostaríamos de dar a oportunidade dos senhores e das senhoras pensarem qual que seria esse número. É um número real, através de pesquisas. É claro que teria uma variação muito grande, inúmeras considerações a serem tomadas, mas se quiséssemos citar um número, esse número seria de aproximadamente 70 mil pensamentos que o típico ser humano tem num período de 24 horas. Essa pesquisa foi feita através de inúmeras publicações pelos médicos e outros pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade da Harvard, que é aqui pertinho, e, portanto, poderiam pesquisar esse assunto por conta própria. Mas a questão toda se volta ao assunto pensamentos, ou, vamos colocar na forma singular, pensamento. Qual que é o pensamento que o ouvinte está tendo nesse exato momento? Qual desses 70 mil pensamentos que você poderia ter num período de 24 horas está passando pela sua cabeça nesse momento? E aí que vem a questão da utilização, ou da conscientização, melhor dito, de qual qualidade ou quais qualidades que a pessoa gostaria de citar ou nomear como sendo aquela para conversarmos, para colocarmos como uma meta dentro dos nossos objetivos do dia. Poderíamos logo iniciar o dia, como por exemplo nesse exato momento, com uma qualidade que a pessoa resolve de fato se comprometer a elevar o seu nível de pensamento referente a essa qualidade. Vamos pegar um exemplo de uma qualidade que poderia parecer meramente simplificada ou até simplística demais,
Vamos pegar uma qualidade que poderíamos nomear como pontualidade. Se marcarmos para os senhores participarem junto com a nossa equipe de uma palestra, e essa palestra tem o seu início às 18 horas, por exemplo, e você entra às 18h05, 18h15, 18h30, naturalmente seriam minutos que seriam, na verdade, talvez uma oportunidade perdida de conteúdo e de contato com matéria e material que poderia ser de grande utilidade profissional para, por exemplo, o médico veterinário, para, por exemplo, o zootecnista, para, por exemplo, o administrador, para, por exemplo, qualquer profissional, qualquer pessoa que está trabalhando e está desempenhando uma função e poderia, então, aproveitar do dia para, de fato, alinhar-se o seu pensamento com uma pontualidade da qual ela espera dos outros e que ela vai modelar esse comportamento através da sua própria atitude. Portanto, vamos iniciar algo tal hora, então os participantes, os auditores, os colaboradores, todo mundo chega, na verdade, até antes da hora. E é preferível a pessoa estar no local bem antes, vamos admitir meia hora, 15 minutos antes de começar, do que correr o risco de chegar depois que já começou. Então seria um exemplo de uma qualidade. Como é que isso poderia se interligar, interseccionar com a questão dos relacionamentos? Então, um relacionamento entre uma pessoa e algo que não seja aquela pessoa, vamos admitir algo do reino vegetal, algo do reino animal, seja um animal, um cão, um gato, um cavalo, seja o seu proprietário, ou proprietariar. E qual que seria o relacionamento, então, que poderia ser beneficiado trabalhando essa qualidade com, vamos admitir, o seu cliente? Se o ouvinte é uma médica veterinária e ela está de fato querendo acrescentar, somar, chegar para melhorar a situação do seu comportamento, da sua atitude profissional, ela de fato poderia então trabalhar de imediato a questão da pontualidade. No mínimo, ela está modelando para o seu cliente que ela é pontual. E o que isso teria a ver, então, essa qualidade e esse relacionamento com a prática científica? Bem, o que é a prática científica? Científica, sendo um adjetivo, tem a ver com ciência. Tem a ver com, possivelmente, o método científico, que a gente poderia rapidamente revisar. O que o método científico teria a ver com a prática? A prática é, na verdade, a sua conduta, o seu pensamento, o alinhamento do seu pensamento diante do desafio, diante da, entre aspas, da problemática. E então, portanto, a nossa palestra do dia 11 de setembro de 2020, que seria basicamente daqui 5 semanas ou 6 semanas, estaria muito voltado a essa questão dos objetivos, das metas, do pensamento. Poderíamos até colocar uma outra qualidade que o ouvinte poderia querer trabalhar. Vamos admitir que ela queira trabalhar a questão da coragem. De que maneira que ela poderia iniciar o seu dia e se conduzir durante todo o dia, entre o momento que ela se levanta da cama até o momento que ela volta a dormir, à noite, teoricamente à noite, e no final ela faria um levantamento, um rápido questionamento de que maneira que as suas atitudes corajosas, entre aspas, poderiam ter ajudado ela com os seus relacionamentos e com sua prática
seja essa prática seguindo o modelo médico, seja essa prática seguindo o modelo médico veterinário, ou zootécnico, ou agronômico, ou aquela de um administrador de uma propriedade rural, por exemplo, como estamos agora. E tudo isso é algo a ser considerado dentro de um universo de assuntos, sejam eles voltados à medicina veterinária preventiva, ou à zootecnia, ou à produção, à inspeção, à tecnologia de alimentos de origem animal, seja ela de âmbito clínico, cirúrgico, reprodutivo, assuntos mais voltados à medicina veterinária tradicional. Portanto, oferecemos uma oportunidade de uma prática científica, de certa forma, alternativa, diferente daquela que é ensinada através dos livros, das palestras, das pesquisas e da conduta tipicamente relacionado a qualquer faculdade de medicina veterinária no mundo inteiro. Aqui, por acaso, estamos a pouquíssimos quilômetros da escola de veterinária mais cara do mundo, a Tufts. E essa universidade, Tufts, TUFTS, é muito tradicional, oferece vários cursos, mas o curso da medicina veterinária é oferecido aqui no meio rural, para que os animais de espécie de grande porte possam ter a liberdade, o conforto e toda a assistência necessária, sem as restrições dentro de um ambiente um pouco mais rural, dentro de um ambiente um pouco mais urbano ou até mesmo suburbano. Portanto, oferecemos a intersecção entre o rural e o urbano dentro de um ambiente, vamos admitir, suburbano, mas basicamente rural, apesar de muito próximo ao aeroporto internacional de Boston, para que pudéssemos então nos translocar para qualquer lugar do mundo. E portanto, veremos-nos no ano 2021 aí no Brasil, e gostaríamos de encerrar essa oportunidade agora com uma ideia para trabalharmos essas qualidades, esses relacionamentos e essa prática científica, que seria de oferecer uma qualidade que poderíamos denominar de compromisso, e gostaríamos de, a partir de agora, então, nos comprometer a oferecer, então, no dia 11 de setembro do ano 2020, essa oportunidade de 1h30, possivelmente, de contato com o material, a matéria, o conteúdo voltado à questão das qualidades, relacionamentos e a prática científica. Portanto, ficamos na expectativa de oferecer essa interatividade e veremos-nos então muito em breve. Muito obrigado pela atenção. Aqui é o professor Dr. Mark Baptista. O nosso contato é pelo WhatsApp 1-508-736-4920, através do e-mail mark.baptista, BAPTISTA, @comcast, COMCAST.net, ou mark, MARK, @medicalagribusiness.com. Podem nos visitar pelo site também da empresa, medicalagribusiness.com. Então, mais uma vez, veremos-nos em breve. Muito obrigado.